Nessa apresentação, iremos expor alguns dos conceitos básicos da teoria política de Maquiavel, consagrados em sua obra O Príncipe, as formas de ação e características do governante, bem como sua oposição entre a razão de Estado e a moralidade. Filósofo, político e dramaturgo italiano, Niccolò Maquiavel nasceu em Florença em 1469 e morreu em 1527. Em 1498, assume o cargo de secretário da Chancelaria da República Florentina. A partir dessa posição, Maquiavel assumiu importantes missões diplomáticas, seja na corte papal, na corte da França e na Áustria. Essas viagens foram importantes porque reforçaram a ideia da necessidade de alcançar a unidade italiana em um sistema de um único Estado, coisa, aliás, que só aconteceu na Itália do século XIX. Uma experiência importante que teve foi entre 1502 e 1503, quando atuou como embaixador junto a César Borgia, que era um estadista pragmático e sem escrúpulos, e que irá servir de fonte de inspiração posteriormente para sua obra O Príncipe. Em 1512, após a queda da República pela família Médici, Maquiavel é destituído do seu cargo, deixa a vida pública e se retira para o campo, na propriedade de San Cassiano, próxima a Florença. É o período em que começa a escrever suas obras fundamentais: O Príncipe, discursos da primeira década de Tito Livio, A Arte da Guerra e A Mandrágora. Em 1519, volta a Florença, agora a serviço dos Médicis. Entra na vida política propriamente dita a partir de 1520, ano em que é contratado pelo cardeal Giulio de Médici para escrever a história de Florença. Mas, quando a República Florentina foi restaurada novamente, em 1527, depois do saque de Roma por Carlos V, ele teve que abandonar novamente todos os cargos políticos e morre no mesmo ano. Maquiavel é considerado o fundador do pensamento político moderno, pois foi o primeiro a tornar a realidade social e política tal como ela é, e não como deveria ser, ou seja, baseada em princípios morais anteriores ou ideais. A sua obra principal, O Príncipe, foi escrita em 1513, embora só tenha sido publicada póstumamente em 1532. Nela, há a defesa de um principado, que é o governo de uma só pessoa, sendo que a República, governo de mais de uma pessoa, será objeto na obra Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Na verdade, ele acredita que o principado seria uma etapa necessária para unificar o país, para depois ter a República implementada. O livro foi dedicado a Lourenço de Médici, o Duque de Urbino, e é composto de 26 capítulos. Aqui é importante ter em mente como era a Península Itálica no século XVI, época de Maquiavel. É uma grande colcha de retalhos com pequenos estados, compostos por reinos, ducados, estados papais e repúblicas, e que viviam em constantes disputas por dominação. Maquiavel recebe a transmissão de uma cultura ética cristã através de manuais dirigidos aos governantes e que supostamente ensinariam os príncipes a bem governar. São chamados Espelhos dos Príncipes, Speculum Principum. São mais de 200 catalogados entre 1300 e 1550. São livros didáticos que instruem diretamente reis ou governantes sobre certas regras de conduta. Possivelmente, o espelho europeu mais conhecido é o próprio Príncipe, embora não tenha sido um exemplo típico. Isso porque o pressuposto da maioria desses manuais é o de que, se o príncipe seguir todos os conselhos e se comportar como príncipe cristão piedoso, ele obterá sucesso. A obra de Maquiavel é de natureza basicamente pragmática, destinada a aconselhar sobre como governar melhor e como manter-se no poder. É considerada como uma descrição e expressão da separação entre sociedade civil e poder político típica do Estado burguês. Nessa obra, Maquiavel parte do estudo da realidade de seu tempo e oferece uma reflexão fiel sobre as principais características do Estado burguês moderno. O faz mediante o estudo dos mecanismos de poder efetivamente utilizados pelos príncipes de seu tempo. Nesse sentido, sua obra é fruto de uma experiência política
que é orientada pelos pressupostos que permearam certas correntes do pensamento renascentista, também pela assimilação de alguns aspectos da Política de Aristóteles, obra que, no entanto, Maquiavel declarou não ter lido, e também dos pensadores latinos. A intenção de Maquiavel era a criação de um Estado forte, capaz de unificar, sob o comando de um príncipe, os pequenos estados da Itália, o que só seria alcançado, pensava ele, sob o poder e a ação de caráter excepcional de um príncipe que seria capaz de impor um principado centralizado. Ele defende uma centralização de poder político, mas evita a ideia de absolutismo. Maquiavel aceita a existência de uma natureza humana única e imutável, sempre regida pelas mesmas motivações e paixões que são as que regem a história. Nesse sentido, ele enfatiza o aspecto naturalista que rege a história, no qual se encontram elementos de regularidade que também estão no homem e na própria política. Daí a ideia pela qual a política pudesse ser considerada uma ciência. Ele analisa a história a partir dos princípios naturalistas, ou seja, aqueles princípios imanentes que a constituem, e contrapõe a imagem abstrata, ideal, de como deveria ser, mais próximo das considerações dos filósofos platonizantes de sua época. E a partir daí ele tenta descrever a sociedade, a natureza do poder e as formas de conservá-lo. Dessa maneira, ele destaca, assim como Francis Bacon reconheceria mais tarde, a cisão entre o ser e o dever ser, e manifesta, de modo realista, a crise de valores que realmente prevalece, sem falar também em um certo pessimismo antropológico. Diz Maquiavel: sendo minha intenção escrever algo útil para quem o entende, me pareceu mais conveniente seguir a verdade real do assunto do que os delírios da imaginação a respeito. Muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca realmente viram ou existiram. Há tanta distância entre como você vive e como deveria viver. É necessário que um príncipe que quer se manter aprenda a não ser tão bom e a agir ou não de acordo com as circunstâncias. Ou seja, ele diz que quer trocar uma maneira de fazer política, que é a ideal, para fazer como as coisas realmente são. Nos espelhos dos príncipes, as respostas sempre vêm antes e os valores são constituídos a priori. E quando são transpostos para o campo da política, aparecem como valores absolutos. A questão para Maquiavel é se, ao transportar os valores do mundo ético para o mundo da política, eu posso manter os mesmos conceitos da mesma maneira. Essa é a passagem que Maquiavel vai operar da ética para a política, o que não quer dizer que a política possa ou deva existir sem a ética. Ele está dizendo que são campos diferentes, embora se comuniquem o tempo todo. Ele considera que em todos os homens existem certas tendências que os impulsionam, seja para aspirar ao poder, seja para aspirar à ordem e à segurança. Mas por considerar que a natureza humana é fundamentalmente corrupta, ideia influenciada pelo pensamento cristão e pelo estigma do pecado original, ele pensa que o príncipe, para dominar seus súditos e unir a sociedade, é quem deve impor a ordem, por meio da coerção e força, se necessário. Lembrando que sua fonte de inspiração é César Borgia, que era príncipe, cardeal, nobre e filho do Papa Alexandre VI. No capítulo 15º do Príncipe, ele descreve as formas de ação do governante e as características básicas que deve possuir, que são, aliás, a própria expressão do Estado burguês. O príncipe deve ser, antes de tudo, astuto. Deve saber como usar a bajulação para administrar melhor seus súditos ou concorrentes, mas também deve ser implacável e usar a violência e a força se for necessário. Ele não deve ter escrúpulos morais, já que a moralidade só é própria do homem privado. Enquanto tem que enfrentar a responsabilidade do poder, está além de qualquer consideração moral. O governante deve abandonar a ideia de uma sociedade ideal e governar pela verdade efetiva das coisas. Com isso, Maquiavel abandona toda uma tradição desde os clássicos com a ideia de uma sociedade ideal que pudesse servir como modelo.
É melhor um governante ser liberal ou avaro, ou seja, econômico? A ideia contida nos manuais é que a avareza é um vício, logo é algo a ser evitado. Do ponto de vista ético, é para ser evitado sempre. Aí Maquiavel se pergunta: um governante pode evitar o vício da avareza sempre? Há de perceber que a questão está em torno de uma prática pública, não confundir com uma situação privada. A questão que Maquiavel tenta mostrar é que não se deve absolutizar nem o vício da avareza e nem a virtude da liberalidade. Os juízos morais pregados pela tradição podem ou não ser usados como juízos universais. Maquiavel diz que não, porque esses juízos não têm validade universal no terreno da política. O que é melhor para o governante, ser amado ou temido? No contexto cristão, não há dúvida, é melhor ser amado. Mas Maquiavel relativiza. Não pode ser só amado, mas também não pode ser só temido. Ele diz: a resposta é que é preciso ser ao mesmo tempo amado e temido, mas que, como isso é difícil, é muito mais seguro ser temido se for preciso escolher. E ele continua: os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por uma corrente de obrigação que se rompe quando deixa de ser necessária, já que os homens são egoístas. Mas o temor é mantido pelo medo da punição, que nunca falha. Talvez a principal característica do príncipe seja exatamente a virtude, entendida aqui tal como a areté grega, ou seja, sua capacidade de intervenção política, a força, a astúcia, que pratica para permanecer à frente do poder. Não é virtude no sentido cristão. Tem a ver com a capacidade ou habilidade do ator político dar conta das situações concretas com as quais ele se encontra. Mas também deve levar em conta a fortuna, ou seja, o conjunto de circunstâncias fora de seu controle, bem como a própria sociedade civil entendida como natureza. Mas a fortuna pode ser mudada e forçada pela virtude, já que a história é governada pelas paixões e interesses humanos que podem dominá-la. Ele dá 2 exemplos históricos de príncipes. Primeiro, Francisco de Sforza, que se tornou duque de Milão graças à sua coragem e astúcia, isto é, graças à sua virtude. E César Borgia, que chegou ao poder graças à fortuna de ser quem era. Essa relação entre virtude e fortuna também expressa a relação conflituosa entre liberdade e necessidade, ou acaso, que aliás ocupou bastante os pensadores humanistas. No final da obra O Príncipe, Maquiavel vai dizer que os homens são governados metade pelo livre-arbítrio, metade pela fortuna. A fortuna é o elemento imprevisível do mundo. Então, a virtude irá sempre se contrapor a um terreno onde vai ser exercida. Esse terreno é passível de alguma determinação e escolha, mas também pela indeterminação. Ou seja, a política não é uma arte que possa ser exercida com total controle, um saber absoluto do ator. O campo da história é da imprevisibilidade. Quanto maior for a virtude, menor o desgaste produzido pela fortuna. Então há um certo grau de controle da virtude sobre a fortuna, mas não há como eliminar completamente a fortuna. Desse modo, não há possibilidade de uma ciência política que seja absolutamente exata. Vamos entender a sua concepção de homem. Ele diz: como demonstram todos os que escreveram sobre política, bem como numerosos exemplos históricos, é necessário que quem estabelece a forma de um Estado e promulga suas leis parta do princípio de que todos os homens são maus, estando dispostos a agir com perversidade sempre que haja ocasião. Se essa malvadez se oculta durante um certo tempo, isso se deve a alguma causa desconhecida, que a experiência ainda não desvelou, mas o tempo, conhecido justamente como pai da verdade, vai manifestá-la.
E ele continua: pode-se dizer dos homens, de modo geral, que são ingratos, volúveis, dissimulados. Procuram escapar dos perigos e são ávidos de vantagens. Se o príncipe os beneficia, estão inteiramente do seu lado. Como já observei, oferecem o próprio sangue, o patrimônio, sua vida e filhos quando a necessidade é remota. Quando ela é iminente, revoltam-se. Essa ideia negativa sobre o homem é para criticar a procura do bem como algo universalmente presente no mundo da política. Se você for olhar o homem, é melhor considerá-lo como capaz das piores baixezas, capazes de ficarem mais tristes com a perda do patrimônio do que com a morte do pai. Isso é para lembrar que não podemos pensar a política a partir daquela proposição de que há um bem a ser realizado. Maquiavel é um pioneiro na distinção entre o ser e o parecer. Isso que nós vivemos, da importância da imagem na política, já foi apresentado por ele ao falar sobre o fingimento e o ser no terreno público. Não existe o puro ser que se mostra na política, assim como não existe o puro parecer, porque você será cobrado pela sua imagem, por exemplo, pelas promessas prometidas. O exemplo que Maquiavel usa é do monge Savonarola. Ele é um pregador importante em Florença em 1490, que está cada vez mais ocupando um terreno profético. E a profecia dele é que Florença seria a nova Jerusalém. O Papa Alexandre VI, na época, tinha vários filhos e amantes, e Savonarola com intenções puras. Maquiavel observa os discursos de Savonarola e aprende que a palavra e a imagem é que têm poder. Ele também aprende que esse lugar do símbolo e do imaginário ainda assim depende da força. Savonarola será queimado vivo em 1498 na Praça de Florença. E Maquiavel conclui que o que lhe faltou não foi poder de persuasão, mas sim de força. Dirá Maquiavel, era um profeta desarmado. Ele deveria sair do plano da convicção pela imagem para o plano da força. Desse modo, Maquiavel teoriza a cisão entre moralidade e razão de Estado, que é regida por uma lógica própria e diferente da moral que regula a vida privada. Aliás, o combate entre ética e política é típico da modernidade e Maquiavel está inserido nisso. Por isso, uma teoria do poder do Estado deve ir além da moralidade, que se baseia em valores transcendentes e não levar em consideração as concepções teocráticas medievais, separando-se assim do poder da Igreja. O poder de que fala Maquiavel é absolutamente terreno, ao ponto de submeter a religião ao mesmo poder estatal, mas mantendo sua função de coesão social. A concepção teocrática medieval será então substituída pela noção de pátria. O Estado deve organizar a violência, não por meio de exércitos de mercenários, mas por meio de milícias nacionais autônomas, recrutadas entre o campesinato, o que aproxima o campo da cidade e reforça o tecido social. E o que é a razão de Estado? É o princípio de legalidade que se atribui ao Estado e que este exerce em casos excepcionais, recorrendo a medidas extraordinárias que vão ou estão fora da legalidade habitualmente admitida. Aqui o que importa é o interesse supremo do Estado. As teorias que defendem a razão de Estado vêm do século XVII e inicialmente referem-se à ação política do cardeal Richelieu, que subordinava a religião à política. Mas o descobridor do conceito é Maquiavel. Na sua obra O Príncipe e também nos discursos, atribui ao Estado a mesma dignidade que a religião ou a lei, e não podem, portanto, estar sujeitos a eles e guiar-se por razões exclusivamente próprias. Resumindo, que tipo de sociedade Maquiavel imagina que poderia produzir os melhores resultados na política? Essa questão tem que ser respondida considerando a obra Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio.
Ele se contrapõe à ideia de um regime ideal, à ideia das virtudes cristãs, à ideia dos manuais de política, à ideia de um mundo regulado a partir de fora dele. E o que é que sobra? A instituição republicana, que teve a admiração de Maquiavel, seria o espaço por excelência capaz de encenar os conflitos humanos. Permitir que os conflitos encontrem na cena institucional um lugar para se extravasar. Em Maquiavel, há um elogio do conflito. Toda a tradição cristã é baseada na ideia de paz, ou seja, o fundamento da melhor política é obter a paz. Maquiavel, por outro lado, irá dizer que os homens não se acomodam na paz e desejam o conflito. A natureza do homem deseja o conflito, o que não quer dizer que seja anárquico. A questão não é destruir essa natureza conflituosa do homem. O papel das instituições seria exatamente o de acolher esses conflitos. E aqui encerramos essas considerações sobre o realismo político de Maquiavel. Fica o convite para a leitura de sua obra.